Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar, eu vou conversar com você sobre um assunto muito interessante e claro que esse assunto é linguagem dos pés. Porém, eu vou trazer esse assunto para um outro contexto muito interessante, que é a linguagem dos pés e relacionamentos. Como você pode melhorar o seu relacionamento com você mesmo e com seus familiares, com seus amigos e no trabalho, conhecendo quem é você e conhecendo também como é o outro. E assim, melhorando essa comunicação, tudo fica mais claro e melhor para você. Então vamos lá. Vamos entender primeiro o que é a linguagem dos pés. Então, a linguagem dos pés, a própria palavra já fala, né? Onde o pé se comunica. E como é que o pé se comunica? É interessante isso, né? Então, todos os impactos emocionais que nós recebemos ao longo da nossa vida, no nosso cérebro, desde lá do útero da nossa mãe, ele vai causar transformações no nosso corpo e também nos nossos pés. Porque, afinal de contas, os pés fazem parte do corpo. Mas antes que eu continue esse assunto com você, eu quero te fazer um pedido muito simples e eu tenho certeza que você tem a pronta capacidade e o poder de fazer isso. Eu quero que você, por favor, se inscreva no canal, clique aqui no sininho para que você sempre receba os meus conteúdos e também coloque aí o curtir e também compartilhe com as pessoas que você ama. Mas pode compartilhar também com aquelas que você não gosta muito, porque aí elas vão saber que você conhece a comunicação e está no melhor relacionamento pela linguagem dos pés. Então, conto com você para que você possa fazer isso por você e também por mim. Então, vamos lá. A linguagem dos pés é o que eu falei para você, são esses impactos emocionais ou traumas que nós recebemos desde o útero da nossa mãe, que fica lá no nosso inconsciente, que fica lá no nosso sistema límbico, que às vezes a gente não sabe conscientemente o que está gerando esses gatilhos mentais para essas mudanças. Então vamos conversar um pouquinho sobre como acontece esse processo. Primeira parte, é importante entender como que são os nossos pés e como eles se comunicam conosco. Então existem 3 formatos de pés que são comuns aqui para nós, ou para você que está assistindo esse vídeo. Então, existem inúmeros formatos de pés, mas eu vou falar para você sobre os 3 que são mais comuns para nós aqui no Brasil. Então, vamos lá. Os pés são greco-romano, egípcio e quadrado. Eu não vou me delongar muito falando sobre cada um, porque isso eu trago mais para o meu curso, né? Então, no meu curso, você vai entender mais profundamente como acontece detalhadamente esses processos. Mas é importante você conhecer como cada formato de pé funciona. Isso tem uma variação de cada formato, porque existem tamanhos de dedos e cada tamanho de dedo mostra como a pessoa reage àquela personalidade. E tem o formato das unhas, que está muito ligado à comunicação, como que a pessoa se comunica com o mundo externo. Então é muito importante que você saiba sobre isso que eu estou te falando. Então vamos lá. Tire os sapatos, olhe para os seus pés. Então, se você tem o segundo dedo maior que o dedão, né? É o segundo dedo maior que o dedão, ou do mesmo tamanho, isso significa que você tem o pé chamado greco-romano, né? Então, esses seriam os pés greco-romano. Mas, se você também tem esse dedo muito menor, que é claro que vai ter esse maior, também é o greco-romano. Como se comunicam, como são essas pessoas desse formato de pés? São pessoas que elas são muito intensas dentro da mente delas. São pessoas que pensam muitas coisas ao mesmo tempo e quando esses pensamentos ocorrem, eles são repetitivos. Mas como assim repetitivos? Então, por exemplo, a pessoa que tem essa característica de pé greco-romano, ela tem um sistema para realizar as coisas. Então, esse sistema, ele se repete
Por isso, pensamentos repetitivos. Então, se você tem os pés greco-romano, você vai concordar comigo que a sua mente não para. E você tem o sistema, então tem que fazer assim, porque é assim e é assim. Você funciona em quadrados. Então você faz uma coisa, depois outra. Então, pessoas que têm os pés greco-romanos são pessoas criativas, por causa desses pensamentos. São pessoas que têm forte senso de liderança. Tem que tomar cuidado porque o pé greco-romano ele tem uma tendência de ser, não mandão, mas ele não tem paciência, né? As pessoas que têm os pés greco-romanos são impacientes. Mas o que isso quer dizer em relação aos seus relacionamentos? Bom, toda pessoa que tem o pé greco-romano, a frase é: detesto gente lerda. Você riu, né? Eu sei que você riu, porque exatamente, se você riu e falou, gente, isso é verdade, você tem os pés greco-romano. O que isso atrapalha nos seus relacionamentos? É que, às vezes, ou é comum que você não tenha paciência com as pessoas que não suprem a sua expectativa. Só que a expectativa é sua e não da pessoa. Então, se você quer cobrar isso da pessoa, que a pessoa tem que ser ágil, conforme você é rápido, você vai ter problemas de relacionamento. Porque você não vai ter paciência e, por sua vez, essa pessoa vai se chatear com você. Porque ela tem o tempo dela fazer as coisas. Que é o que acontece com os pés egípcios. As pessoas que têm os pés egípcios, eles são pessoas, não é uma regra, mas é comum que os pés egípcios, eles tenham mais paciência para pensar, para realizar e com as pessoas. Embora, nós vamos falar daqui a pouco sobre os pés egípcios. Estou falando do greco-romano. Então, se você é casada ou casado com uma pessoa que tem os pés diferentes dos seus, provavelmente você vai dizer que essa pessoa é lenta. Mas isso não é verdade. É você que é muito rápida. É você que tem os pensamentos repetitivos. É você que pensa um monte de coisa e quer realizar. E é você que tem um sistema para fazer as coisas. O pé egípcio, se o seu marido ou sua esposa tem os pés egípcios, eles são práticos. Eles não são de ficar ali com muitos detalhes ou sistemas. Para eles é muito fácil mudar um estado. Para você que tem o pé greco-romano, a mudança é mais difícil. Entendeu nos relacionamentos como funciona? Mas deixa eu falar um pouquinho para você como são os pés egípcios. Os pés egípcios, eles têm esse dedo, o hálux ou dedão, maior. Ele sempre vai ser maior. E os outros dedos, eles caem em escadinha. Então, toda pessoa que tem esse hálux maior e os dedos que caem em escadinha são os pés egípcios. Como é que funcionam os pés egípcios? Os pés egípcios, eles são práticos. Então, eles vão pela praticidade e pela perfeição. Então, um pé egípcio, ele nunca vai fazer algo que não esteja de acordo com o tempo dele, que ele acha que é perfeição. Então, o pé egípcio, ele vai planejar, ele vai fazer as coisas, mas ele só vai aplicar no tempo que ele achar que é perfeito para isso. Consegue entender? Faz sentido para você como que isso pode melhorar os seus relacionamentos? E se o seu relacionamento com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com a sua sogra, às vezes está em conflito, é exatamente por causa dessa diferença de personalidade que está ali nos pés? E como é que o pé egípcio pensa? Então vamos lá, se você tem o pé egípcio, a sua frase é: melhor perfeito do que feito, porque ou eu faço perfeito ou eu não faço. Riu, né? Eu sei, você que tem o pé egípcio, você falou assim, meu Deus, essa mulher sabe muito de mim e ela nem sabe quem eu sou. Mas por quê? Porque eu sou especialista em linguagem dos pés. Então eu conheço o formato dos pés e eu sei exatamente as suas qualidades e os seus pontos a melhorar. E sei como você pode melhorar os seus relacionamentos. Então, pé egípcio, se você é casado ou casada com uma pessoa que tem os pés greco-romano, aí você vai praticar o quê? O que você já sabe, a paciência. Mas você tem uma comunicação, não é melhor, não digo que o pé egípcio tem uma comunicação melhor, mas ele sabe usar melhor a comunicação.
Isso não significa que o pé greco-romano não tem uma boa comunicação. Ele tem sim uma boa comunicação. Porém, como ele tem pensamentos muito repetitivos e muita coisa na cabeça, ele tem dificuldade de comunicar tudo aquilo que está na cabeça dele. Então você que tem o pé egípcio pode ter paciência por perguntar para o pé greco-romano, por exemplo, se for esposa, né? Marido, pé egípcio, esposa, greco-romano. Ela é muito acelerada e você é mais tranquilo, mais prático. Pergunte para ela como você se sente em relação a isso. Ela vai falar, meu Deus, agora eu vou falar o que eu penso. E ela vai falar de uma forma tranquila e ela vai saber se comunicar. Olha o quanto só esse conhecimento já melhora os seus relacionamentos. Isso que eu estou dizendo não é só entre marido e mulher, mas é também entre os filhos. Às vezes os pais cobram dos filhos aquilo que os filhos não têm para dar. Porque o seu filho, embora tenha sido gerado no seu útero, tenha sido seu filho de sangue, está ali, mas ele funciona diferente de você. E ainda assim, se ele tiver os pés com o mesmo formato que o seu, ou seja, greco-romano, ou seja, egípcio, ele tem um outro cérebro. Ele tem uma outra forma de comunicação. Ele tem uma outra forma de vivência. Olha o quanto só nesses pequenos minutos que eu estou conversando com você, eu pude te ajudar nos seus relacionamentos. Eu tenho certeza que você vai olhar para os seus pés e vai olhar para os pés da pessoa que você ama e você vai ter empatia. Mas como assim ter empatia? Algo muito interessante na empatia é que não é você se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque você não sabe a dor do outro. Então, empatia não é se colocar no lugar. Para que você se coloque no lugar da pessoa, você tem que estar com a mesma conexão neural, com as mesmas sinapses que a pessoa. Seriam assim, ó, como dois cérebros que estão ligados um ao outro em fios. Aí daria para você ter empatia. Mas, como é a empatia que você pode ter? Que o outro funciona diferente de você. Aí você vai ter empatia por entender as diferenças. Então falamos do pé greco-romano, falamos um pouco do pé egípcio e vamos falar agora dos pés quadrados. Os pés quadrados são aqueles que o pé é muito interessante o pé quadrado. Ele é quadrado mesmo, todos os dedos são do mesmo tamanho, às vezes até o dedinho. Mas esses 4 dedos ou esses 3 dedos, assim, ó, os 4, são do mesmo tamanho. Esse é o pé quadrado. O pé quadrado é o pé menos comum. Não é comum aqui no Brasil nós encontrarmos os pés quadrados. São somente 8% da população que tem os pés quadrados. Então imagina, pensa comigo que nós estamos falando de relacionamento. Se você é casado ou tem filhos, ou nora, ou genro, com os pés quadrados, são pessoas que sofrem mais. Por quê? Porque são menos entendidas, ou menos compreendidas. Porque existe mais pé egípcio, pé greco-romano, e os pés quadrados, eles são menor número de pessoas. Né? Mais raros. Então, quando você... Obrigado, Carol. Então, quando você encontrar esse tipo de pé, ou você é casado, é importante também que você tenha empatia. Se colocar no lugar dele, não. Porque se você tem o pé greco-romano, é impossível você se colocar no lugar de uma pessoa que tem pé quadrado. Você que tem pé egípcio, é impossível se colocar no lugar de uma pessoa com o pé quadrado. Então, você precisa compreender. Porém, se você tem o pé quadrado e é casado com pessoas que têm esses outros formatos de pés, é importante você entender também que eles funcionam diferente de você. Mas como que os pés quadrados, como que são essas pessoas? São pessoas mais naturalistas, são pessoas mais calmas, são pessoas ligadas muito, como eu acabei de falar, à natureza. Elas gostam de integrar tudo. Então elas sempre vão estar dando um jeitinho para que tudo esteja integrado. E por isso que elas sofrem mais. Por quê? Por não serem tão comuns. Porque um pé greco-romano com um pé quadrado vai ter conflito? Vai, porque quando o pé quadrado quer integrar tudo, o pé greco-romano entende que não é assim que funciona, que tem que ter um sistema, tem que ter um porquê disso. E porque pé quadrado não existe sistema, existe integração. Existe um conjunto de integração para que tudo fique bem. Então é necessário, tanto um quanto o outro,
terem essa empatia de entendimento de diferenças. E isso já vai melhorar muito a comunicação. Outra coisa, vamos falar rapidamente sobre o tamanho dos dedos. Então, falei greco-romano, falei egípcio e falei quadrado. Porém, então pessoas de dedos longos, não importa se é egípcio, quadrado ou greco-romano. Pessoas de dedos longos, elas sempre vão ser pessoas mais ansiosas. Por quê? Porque são mais mentais, então vão pensar mais. Se tem os dedos médios, vão usar mais a parte do emocional. E se tem os dedos curtos, são pessoas mais impulsivas e pessoas de ação. Então, no que isso vai melhorar a sua comunicação? Então, por exemplo, você tem os dedos compridos e o seu filho ou a sua filha tem os dedos curtos, independente do formato. As pessoas que têm dedos curtos, primeiro elas agem, depois elas sentem e depois elas pensam. A pessoa que tem o dedo longo, primeiro ela pensa, depois ela sente e depois ela age. Então, não adianta você querer cobrar do seu filho uma paciência que ele não tem. Se o pai ou a mãe tem o dedo longo e o filho tem os dedos curtos, o filho sempre vai ser mais assim, vai ter mais atitude, ele vai agir mais rápido. Então, se você cobrar muito isso do seu filho, ele vai entrar em depressão. Por quê? Porque ele funciona diferente de você. Enquanto você pensa, ele já está agindo. Claro que ele vai se arrepender mais, né? Porque ele é de agir mais rápido, né? E sentir depois também, depois pensar no que ele fez. Se você ficar sufocando ele com a sua personalidade, seu filho ou sua filha, ele vai entrar em depressão. O que fazer com isso? Você ter os dedos longos, você tem mais paciência para ouvir. Então, o que você pode fazer se o seu filho ele age mais rápido, ele erra mais. Quem age mais rápido geralmente erra mais, né? Porque vai ali pelo impulso. Como você, pai e mãe, ou pai ou mãe tem os dedos mais longos, você pode conversar com o seu filho e ajudá-lo a entender a personalidade dele. Usar a seguinte frase: isso é empatia. Isso é entender o filho e não se colocar no lugar dele, porque você não sabe como que é uma pessoa de dedo curto, se você tem dedos longos. É você dizer, sinceramente, filho ou filha, eu entendo você. Porém, da próxima vez, você pode ser mais paciente. E você ajudar o seu filho na paciência e no pensamento mental que você tem. E não julgar o seu filho. Falar, moleque burro, você é uma tapada mesmo, põe o pé pelas mãos. Não, você não vai ajudar o seu filho ou sua filha fazendo isso. E o contrário também é verdade. Se você tem os dedos curtos e o seu filho tem os dedos longos, não diga que ele é lerdo. Não diga que ele precisa ser mais rápido ou ter mais ação. Porque ele não funciona assim. Então perceba o quanto a linguagem dos pés e os seus relacionamentos são muito importantes. Então o que eu quero deixar para você aqui nesse vídeo é o seguinte, é que você entenda como você funciona, entenda o formato dos seus pés, entenda como é a sua comunicação e aí você vai ter empatia pelo outro. Qual tipo de empatia? De entender que o outro funciona diferente de você. E que vocês podem entrar numa harmonia mesmo com essas diferenças. Mas vem cá, tá gostando do vídeo? Conta aqui pra mim, deixa aqui, fala aqui nos comentários que eu vou ler. Fala pra mim se esse conhecimento, se essa informação agregou na sua vida. E se isso vai melhorar os seus relacionamentos, seja em qualquer área da sua vida. Mas eu trouxe isso para a família, porque a família é a nossa base, é a nossa estrutura. E se nós não estamos em harmonia com essa estrutura de tantas diferenças, ela quebra. E se ela quebrar, a família dissolve. Então eu espero sinceramente que você tenha aprendido sobre esse pouco tempo que nós ficamos aqui e que você coloque em prática o que você aprendeu aqui comigo. Eu peço que você compartilhe, deixe o joinha, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e diga para as outras pessoas, né? Espalhe. Boas notícias são feitas para serem espalhadas, não somente fofoca e coisa ruim. Aliás, fofoca e coisa ruim nem deveria ser mencionado, né? Mas vamos fazer uma fofoca do bem?
Vamos lá, olha, eu aprendi um vídeo, né, da Andrea lá da Linguagem dos Pés, que ela ensinou como melhorar os relacionamentos. E aí, manda para uma pessoa que você ama. Manda também para quem você não gosta tanto, para essa pessoa aprender e ser uma pessoa melhor. Então, eu espero você no próximo vídeo para que a gente fale um pouco mais sobre a linguagem dos pés. Até breve!